Olá, bom dia a todos. E aí, como é que estão? Tudo bem? Visões de um futuro totalitário, 1942. A luta pelo poder entre os partidos republicanos espanhóis é uma coisa infeliz e o distante que eu não tenho nenhum desejo de reviver nessa data. Menciono isso apenas para dizer: não acredite em nada ou quase nada do que você leu sobre assuntos internos do governo. É tudo de qualquer fonte propaganda partidária. Ou seja, mentiras. A ampla verdade sobre a guerra é bastante simples. A burguesia espanhola viu sua chance de esmagar o movimento operário e a tomou auxiliada pelos nazistas e pelas forças reacionárias em todo o mundo. É duvidoso que mais do que isso venha a ser estabelecido. Lembro-me de dizer uma vez a Arthur Koestler: a história parou em 1936, no qual ele acenou com a cabeça em entendimento imediato. Ambos estávamos pensando no totalitarismo em geral, mas mais particularmente na Guerra Civil Espanhola. No início da vida eu tinha notado que nenhum evento era relatado corretamente em um jornal, mas na Espanha pela primeira vez vi reportagens de jornais que não tinham nenhuma relação com os fatos, nem mesmo a relação que está implícita em uma mentira comum. Vi grandes batalhas noticiadas onde não havia brigas, e o silêncio completo onde centenas de homens haviam sido mortos. Vi tropas que haviam lutado bravamente denunciadas como covardes e traidoras, e outros que nunca havia visto um tiro disparado serem saudados como os heróis da vitória imaginária. E vi jornais em Londres vendendo essas mentiras em intelectuais ávidos construindo superestruturas emocionais sobre eventos que nunca haviam acontecido. Vi de fato a história ser narrada não em termos do que aconteceu, mas do que deveria ter acontecido de acordo com várias linhas partidárias. Esse pequeno texto foi escrito em 1942, como eu li no início. Ele foi publicado depois, pela primeira vez em 2020, pela Penguin de Londres, para comemorar os 70 anos da morte de George Orwell. Mas o que isso tem a ver com o nosso canal? Mas o que essa história tem a ver? O que esse título tem a ver com o nosso canal? Com a forma que nós estamos nos preparando, com a forma que nós estamos adentrando a nova energia, a transição planetária. O que isso tem a ver? Ah, bom, mas isso revela um pouco da verdade oculta que os governos, desde sempre, desde muitos anos atrás, ao longo da história, vêm escondendo a verdade de todos nós. De fato, isso faz parte da história humana, isso faz parte de ser humano. Veja, nós estamos sempre trabalhando, sempre focando na ideia de que nós precisamos ser verdadeiros com nós mesmos. Verdadeiros, únicos, autênticos, deixar a nossa essência fluir e assim mudamos o mundo. Mas quantas vezes, de forma pessoal, de forma individual, nós não contamos a verdade ou a escondemos? Porque nos faz parecer, se a verdade for esclarecida de nós mesmos, foi contada de nós, nós vamos poder parecer bobos, ingênuos, a nossa imagem não fica legal, não fica bem. Então é melhor nós não evitarmos contar ou não entrar em detalhes ou simplesmente inventar algumas coisas ou arrumar alguma justificativa para que a gente não fique tão mal na foto assim, né?
Mas o que tem isso a ver com tudo isso? Este fato, esse texto foi narrado em 1942 a respeito das verdades ocultas que aconteciam naquela época, naqueles tempos. Mas quando nós observamos a nossa sociedade em si, as matérias que nós olhamos, as notícias que vemos e devemos pensar e observar um pouco mais e fazer uma pesquisa um pouquinho mais a fundo antes de a termos como verdade. Mas o que isso tem a ver? Como disse há pouco, quando há um acontecimento, por exemplo, no nosso trabalho, estamos lá trabalhando e nosso chefe nos dá uma determinada ordem de cumprir uma determinada tarefa, mas algumas coisas acontecem e a tarefa não sai bem como deveria ser. Nós acabamos nos atrapalhando com aquilo ali. E um amigo, um colega, alguém acaba resolvendo o problema por nós mesmos, assim. Então, mais tarde o chefe vem e nos confronta. E aí? Realizaste bem o que eu determinei a ti? E tu, graciosamente, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tá entendendo? Tá entendendo porque a mídia muitas vezes não revela a verdade, uma vez que isto é inerente em nós mesmos? Nós mesmos somos aqueles que não revelamos a verdade de nós mesmos, das nossas atos, das nossas ações. Imagina tu chegar para o chefe, quando ele pergunta sobre a tarefa que ele determinou a ti, e tu conta, chefe, me atrapalhei, deu um negócio lá, deu tudo errado lá, chefe, não consegui, mas aquele colega lá, aquele colega lá, ajudou e resolveu tudo e aí ficou tudo certo. Ele lá foi eu, porque eu me atrapalhei muito. Mas aí tu pode dizer, não, mas isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso aí é normal, isso aí quando acontece é normal, isso tem nada a ver com a mídia, com o governo oculto que nos escondem tudo, porque esse tipo de coisa aí acontece, é assim mesmo que funciona. Então, se é assim mesmo que funciona, então o governo oculto nos escondendo a verdade, é assim mesmo que funciona. Veja bem, veja bem. Nós estamos buscando adentrar a 5D. Nós estamos buscando adentrar na nova vida, uma vida de luz. Acontece que uma vida de luz, ela não tem sombras, ela não tem meios termos. Uma vida de luz não tem verdades ocultas. Mas nós aqui consideramos normal o fato ocorrido com aquele funcionário em relação ao seu chefe. Nós mesmos fazemos tais erros, nós mesmos cometemos tais gafes, por assim dizer, diante de algo acontecido, diante de algo ocorrido. Invertemos para que a nossa imagem não seja prejudicada, né? Ou até mesmo aquele funcionário que que se atrapalhou todo e não contou a verdade. Não, chefe, deu tudo certo, está tudo resolvido como o senhor determinou, mas não contou, omitiu, que se atrapalhou, que não conseguiu fazer corretamente e uma outra pessoa lá foi e ajudou e resolveu para ele. E quando isso acontece, de um funcionário contar a verdade, não, chefe, olha, eu me atrapalhei, eu não consegui resolver isso, eu me atrapalhei todo lá, fiz coisas erradas, aconteceu assim, e aquele funcionário lá, aquele colega, aquela pessoa lá, foi lá e ajudou e resolveu, e tá tudo certo, tá resolvido como o senhor determinou, mas ele lá é que foi o responsável por me ajudar a fazer tudo certo. Os colegas em volta vão olhar e dizer, ingênuo, que cara bobo, isso é ingênuo, chefe, acabou de estragar o lance dele com o próprio chefe. Esse aí vai ser demitido em seguida, não vai permanecer aqui. Tá percebendo?
Mas, ainda assim, nós estamos desejosos, estamos esperançosos de ir para 5D, de viver no mundo da luz. De vivermos num mundo onde a empatia, a telepatia serão extrapoladas, onde não haverá mais meias verdades ocultas. Seres de luz irão olhar para nós no fundo de nossa alma e vendo tudo que não está em sintonia com o que nós estamos dizendo. Está entendendo? Está percebendo? Essa história aconteceu. Esse fato foi observado em 1942. Foi publicado isso, né? E como mencionado, foi redigido, esse manuscrito foi republicado agora em 2020. Mas esse tipo de coisa acontece ainda nos dia a dia, ainda nos dias de hoje acontece muito, e é fácil de presenciar isso, né? Eu mesmo presenciei esse fato, quando das enchentes últimas que tivemos aqui no sul do Brasil, né? Muitos voluntários, muitas pessoas que deixaram suas casas, deixaram seus lares, seus empregos para socorrer, para vir em auxílio, né? Muita gente pagou do próprio bolso combustível, comida, pagou do próprio bolso para vir ajudar aqui. Eu vi pessoas trazendo barcos de longe, comprando gasolina, comprando para retirar aquelas pessoas que estavam desabrigadas, que estavam alojadas no telhado de suas casas. E, no entanto, a mídia aqui mesmo, não mencionou nada dessas pessoas. Parabenizou, sim, uma única instituição, que pouco participação teve no evento. Mas ela foi devidamente parabenizada, fotos, enfim, tudo mais, enquanto que esses heróis anônimos, essas pessoas anônimas, sequer foram mencionadas, sequer foram lembradas. Estes heróis não são esquecidos, não são esquecidos pela luz. Veja, este fato pode ser particularmente frustrante, particularmente desagradável, mas assim, aquele funcionário que revelou a verdade, no exemplo citado, aquele funcionário que revelou, não, chefe, eu me atrapalhei, eu não consegui fazer o serviço lá que tu me mandaste, mas fulano lá, o colega lá, veio e ajudou e fez tudo certo e parabéns a ele lá que me ajudou, que me auxiliou e eu consegui. Enquanto que todos os outros olham, chefe, que cara ingênuo, que bobalhão ele, né, chefe? Isso aí não vai durar muito, vai ser demitido. Ele até pode ser demitido da empresa, ele até pode ser desvalorizado pelo seu chefe imediato, olhar para ele e pensar, chefe, o cara aí não é confiável. Tá atrapalhado, assim, Query. Mas vamos deixar ele por enquanto, vamos dar uma chance, mas não confio mais tanto nele. Isso pode acontecer. Sim, pode muito acontecer. Difícil será o chefe que vai reconhecer a honestidade daquele funcionário, a sinceridade e a honestidade daquele funcionário. Ele prefere o problema ser resolvido desde que não incomode. A maioria deles é assim, preferem que os problemas sejam resolvidos, que os problemas não cheguem até ele. Mas há sim aqueles chefes que são justos e são corretos, e olham e sabem discernir o puxa-saco, né, daquele que contorna as coisas para se dar bem e daquele que realmente é honesto. Há muitos desses. Eu tive o prazer de trabalhar com muitos desses chefes. Ao longo da minha jornada profissional, sim, houve muitos que realmente não dava nem para confiar, mas houve aqueles sim
que ganharam o respeito de todos nós, funcionários, e até hoje, mesmo não estando mais ao nosso lado, mesmo não estando mais trabalhando conosco, ainda são muito, muito respeitados, ainda são muito valorizados. E a luz é assim. A luz valoriza a honestidade, a luz valoriza a sinceridade. Isso deveria ser conosco também. Nós deveríamos igualmente valorizar a nós mesmos, a nossa própria honestidade, a nossa própria sinceridade conosco. Quantas vezes nós somos impetuosos e dizemos coisas que são entendidas de forma diferente, interpretadas de forma diferente, né? Ou ditas de maneira diferente daquilo que gostaríamos de ter dito. E aí vem a discussão. Não, mas espera um pouquinho, eu não quis dizer isso, eu quis dizer outra coisa. Então é simples, por que tu não dissesse outra coisa em vez de ter dito algo que foi ofensivo? Quantas dificuldades já surgiram nesse sentido? Quantas discussões, mágoas aconteceram nesse sentido? Quantos desentendimentos houve? Mas eu não quis dizer isso, eu disse outra coisa, mas um pouquinho. As palavras que tu usaste foram estas. Não, mas eu disse isso querendo dizer aquilo outro. Tá entendendo? Tá percebendo? Muitas vezes nós culpamos o governo oculto, os governos, né? Não só o governo oculto, mas os governos, a mídia, de nos esconder a verdade, de distorcer os fatos. Muitas vezes nós fazemos isso e levantamos e apontamos o dedo e dizemos que finalmente, né, estamos na transição, né, barbaridade, isso tudo vai acabar, né, isso tudo não vai existir mais e a verdade vai prevalecer. Quando que, na verdade, nós mesmos fazemos isso conosco, em nosso dia a dia, em nossas relações. Está percebendo? Essa atitude de esconder os fatos, de distorcer os fatos, não é privilégio somente da mídia ou do governo oculto, ou seja lá de quem for. Isso é de cada um de nós. Individualmente falando, cada um de nós faz isso no seu dia a dia. Não, mas eu não, mas um pouquinho. Realmente tu contaria ao teu patrão que tu errou e que o outro lá que resolveu o galho para ti? Pense nisso. Ou quando tu diz algo impensado, algo de momento, e alguém se ofende e tu... Não, mas espera aí, eu não quis dizer isso, quis dizer outra coisa. Percebe o quanto que todos nós ainda temos que melhorar em nós mesmos para adentrar a 5D? Não basta somente lermos ou sabermos de alienígenas ou seja lá o que for, de energias, temos um amplo conhecimento sobre energia, sendo que no nosso dia a dia nós invertemos as coisas, para não parecermos tão ruins assim, né? Nós invertemos, nós pulamos, Não, tu não entendeste, eu não quis dizer isso, eu quis dizer outra coisa. E ainda assim, queremos entrar num mundo de luz, onde essas meias verdades serão todas iluminadas, como o próprio termo diz, né? Luz. Não há sombras aí. Não há nada escondido aí. Nós temos a capacidade de sermos honestos conosco. Nós temos a honestidade, a real honestidade de reconhecer quando nós erramos, quando nós falhamos em determinadas situações e que alguém nos ajudou, mesmo diante de algo
tão significativo quanto um emprego? Será que nós temos mesmo a capacidade de sermos verdadeiros, mesmo diante de uma situação que pode ser desfavorável a nós, a nossa imagem? A história, como bem dita nesse pequeno manuscrito, a história está cheia de heróis, cheia de heróis que nunca foram citados, que nunca foram lembrados pelo registro histórico humano, midiático. Também há muitas e muitas situações em que o próprio patrão acaba dificultando o desempenho de determinada situação, acaba dificultando, mas aquilo se resolve de uma coisa, o funcionário dedicado, aquela pessoa mais humilde e dedicada, consegue vencer tais dificuldades e aquilo acaba beneficiando muita gente, acaba beneficiando outras tantos, e isso então é lembrado, é levado para a mídia, mas o patrão aparece de momento e foi graças a mim. Eu consegui resolver, graças à minha administração, graças a... Foi tudo certo, deu tudo certo, mas por trás dos bastidores, esse mesmo patrão estava dificultando aquele resultado, dificultando aquela ação. Mas, midiaticamente, ele é o herói da situação. Isso acontece muito, muito. Nós vemos muito com os nossos políticos. Isso acontece muito. E, no entanto, nós mesmos aplaudimos, né? Nós mesmos levantamos vaias e aplaudimos isso. E nós mesmos cometemos esses atos. Então, quando pensarem em apontar o dedo, não, mas o governo, a mídia, né, oculta a verdade em nós. Pense em quanta verdade tu ocultaste de ti mesmo. Quanto da honestidade que tu diz ter, tu ocultaste no seu dia a dia. Percebe? Tudo isso tem um peso. Estamos confortáveis, estamos escondidos aqui dentro de nós e escondendo, né, essas meias verdades em nós. Mas se realmente nós estamos nos encaminhando para a 5D, este comportamento será amplamente visto por todos. Essas meias verdades que nós nos confortamos, que nós nos escondemos, todo mundo irá ver. O quão desagradável será isso para nós? Muito desagradável, né? Sermos revelados assim, sermos pegos em nossa própria contradição de nós mesmos. Estamos sim atravessando a transição planetária. Estamos mais próximos do que imaginamos da 5D. Muitos já não estão mais reencarnando aqui, estão sendo levados para Quiron. Mas nós estamos confiantes com este nosso comportamento, estamos confiantes, estamos enganando a nós mesmos, não, mas eu vou para 5D. Quando não é nós que decidimos, não? Não somos nós que decidimos se vamos ou se ficamos. Não depende de nós. É Jesus Cristo, é Deus que irá nos direcionar para onde for melhor para nós mesmos. Aqui, ou em Quiron, ou em qualquer outro lugar. O que vale, o que precisamos ser é honestos, é sinceros conosco. É sermos autênticos conosco. E isso não adianta sermos autênticos escondidos conosco. Ah, não, mas eu sei que eu errei. Eu sei que eu não contei a verdade, toda a verdade. E aí, no dia seguinte, nós repetimos, não, mas eu não posso me sujar a minha própria imagem, né? Eu não posso sujar a minha própria imagem, mas eu sei que eu sei. Isso não resolve. Isso é tapar o sol com a peneira. Nós temos que ser autênticos e verdadeiros e honestos conosco
E assim nós somos verdadeiros e honestos com os outros, diante de todas as situações, mesmo as mais banais. Porque na 5D, mesmo essas situações mais banais estão sob a luz. São claras para todo mundo. Pense nisso. Reflita sobre si mesmo. Abraços de luz.